Paz, pastores e líderes, nesse segundo episódio da série Entendendo as Necessidades, nós vamos ver princípios, métodos e práticas que os apóstolos utilizaram, o que acontece quando as necessidades não são preenchidas e as chaves de sucesso do Jesus Movement, movimento de grande avivamento nos Estados Unidos. Vamos lá começar? Nós vamos ler Atos 6 e vai ser incrível, porque a gente vai aprender 5 princípios baseado nesse versículo e que certamente vai fazer muita diferença. Nós vamos ver como os apóstolos lidaram com a situação de atender às necessidades das pessoas. Atos 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição do alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheio do Espírito e de sabedoria, encarregaremos destas tarefas. Assim nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. O que aprendemos com os apóstolos? Número 1, eles foram rápidos em reconhecer o problema. Número 2, eles foram rápidos em resolver o problema. Número 3, eles delegaram o cuidado pastoral. Eles não concentraram apenas em si o dever de cuidar da congregação, o cuidado pastoral, mas eles delegaram aqui. Isso é muito interessante. Número 4, eles levaram a sério o problema e as necessidades das viúvas de fala grega. Eles não disseram assim: deixa de besteira, menino, ou isso não é importante. Às vezes aquele grupo pequeno que pode ter na nossa igreja, às vezes a gente pode achar que não é importante, porque a gente não tem a realidade dele, a gente não sabe como é que é. Então, isso é muito importante, eles levaram a sério. Quinto, eles tomaram uma decisão que agradou a todos. Então, algo até para refletir, porque ele agradou tanto de fala grega e de fala hebraica. Então, será que às vezes a gente precisa pensar nas nossas decisões, se está agradando, se está sendo bem, positivamente para todos os grupos que existem na nossa igreja e não apenas para um. E aqui é muito importante porque os apóstolos, eles não oraram para resolver, e sim, eles escolheram as pessoas para resolver o problema e oraram por essas pessoas. Muito interessante a gente refletir é que muitas vezes, ao sabermos de um problema, uma necessidade de mudança, dizemos: vamos orar. E na verdade, nem oramos, né? Somente se você já 30, 40 anos está na igreja, você já deve ter visto isso, pelo corre-corre do pastor, ou porque às vezes não levamos a sério. Então, essa rapidez dos apóstolos, eles levaram a sério. E a grande chave é que apareceu um problema de pequeno ou médio porte na sua igreja, inclusive sendo de cuidado pastoral como esse, precisamos da habilidade de delegar rapidamente para o líder responsável e ele tomar a decisão ou resolver. A gente precisa levantar líderes, a gente não deve concentrar aquele cuidado pastoral só na gente. Então, por isso também, pastor, que você precisa de um pastor executivo para lhe ajudar nessas questões administrativas e organizacionais, para que você não concentre tudo em si. E quando chega alguns problemas, você já está já no corre-corre que você não consegue dar a devida atenção. Quando você tem pessoas ali experientes, por exemplo, uma líder para visitar as pessoas enfermas, você já delega para ela. E é assim que o Chris Rogers faz lá na igreja Highland, certo? Ele não fica indo lá visitando as pessoas. E tem pessoas, geralmente são pessoas idosas ali que tem tempo, ele vai delegando. Isso é muito interessante. Tem até o curso Cuidado Pastoral, recomendo você ver lá da Church Highland, da igreja do Chris. E o que percebemos? Que dentro da nossa igreja, diante desse versículo aqui, há subgrupos, inclusive na sua, que não são tradicionais ou comuns. Como a gente ia imaginar lá que ia ter um subgrupo de viúvas de fala grega, dentro de grupo de viúvas de fala gregas e de fala hebraicas. E existiam subgrupos assim. Então imagine dentro de família, quantos subgrupos podem existir. Então, se a viúva já é um pequeno grupo, bem pequenininho, imagine, existe um subgrupo de falas gregas e hebraicas. Isso é muito interessante. Então, existem esses subgrupos na sua igreja, eles precisam ser trabalhados, aqui é a chave, de maneira especificamente. Também, à medida que a sua igreja cresce, vai aumentando o número de subgrupos e vai exigir para nós, líderes, que fazemos reajustes na organização do ministério para atender às novas necessidades dessas pessoas.
Então, o que acontece quando as necessidades não são preenchidas? Então, 4 coisas. Número 1, as pessoas saem da igreja, elas vão procurar uma outra igreja que preencha essas necessidades delas. Às vezes a gente precisa levar a sério porque a gente acha que a pessoa sai da igreja por alguma coisa, tudo mais, mas às vezes a gente não está atendendo as necessidades. E principalmente o visitante, ele está chegando, ele quer uma igreja ali que atende ali o seu círculo social. A gente vai avançar muito nessa série. E quando ele não vê na sua igreja, e esse é o ponto 2, os visitantes não permanecem. Então eles estão buscando ali para tomada de decisão se eles vão ficar na sua igreja, se eles vão fazer amigos, se sua igreja atende as necessidades deles. Então, quando ele percebe que não vai ser atendida, ele sai. Número 3, eles se desengajam e que pode levar a abandonar a fé. Eu já vi isso várias vezes. Então, alguns, por não estarem firmes na fé, ou estar crescendo, um momento de tribulação, eles vão se desengajando quando eles não veem que a igreja atende às suas necessidades. E quando, de repente, infelizmente, eles deixam de se congregar. Número 4, membros, alguns permanecerão, mas ficarão infelizes. Então, muitos vão continuar servindo a Deus, indo para a igreja, mas infelizes naquela congregação. Consequentemente, não frutificando ou fazendo a diferença no reino como poderia estar fazendo. Esses problemas, muitos problemas, como a gente viu nesse caso das viúvas, não vêm do nada. Exemplo, o seu carro, o seu ar-condicionado não quebram do nada. Geralmente, ele foi uma falta de manutenção ou um grande desgaste, e aí a bolha estoura. Nesse caso, foi por causa do crescimento da igreja que ficou mais complexo ali a administração dos recursos ali do cuidado pastoral. Então, a grande chave é nós sermos intencional em saber as necessidades dos membros da igreja, se elas estão sendo preenchidas, e não esperar o problema acontecer. E como é que a gente pode ser intencional? Ouvindo feedbacks dos membros, fazendo pesquisa, perguntar para pessoas. Então, faz isso constantemente, como se fosse até um processo de auditoria, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, e você vai identificar muitos problemas já desde o início, e não quando a bolha estoura. Ainda vamos falar mais sobre subgrupos nos próximos vídeos, e uma grande coisa que é muito legal, que atender às necessidades é uma das grandes estratégias evangelísticas, pastores. Mas pode requerer mudanças em programas, práticas ou costumes da igreja. E a gente vai ver o case do Jesus Revolution, o filme que a gente passou na primeira parte, e conhecer as chaves de sucesso, porque você pode aplicar e você vai aprender bastante. Lembrando que a gente vai comentar apenas algumas, mais chaves vai ter lá no nosso e-book, totalmente gratuito, na descrição aqui do vídeo. Primeira chave, acolhimento e inclusividade. Um dos principais aspectos do Jesus Revolution foi a maneira que ele acolheu as pessoas que estavam à margem da sociedade tradicional, igreja tradicional. Muitos jovens hippies, que foram aqueles que se converteram para Jesus, e contraculturais da época, que tinham sido rejeitados pela sociedade, encontraram nesse movimento uma igreja, uma comunidade que aceitavam eles, como eram, sem julgamentos. A igreja abriu suas portas para todos, independente das suas aparências de histórico ou estilo de vida. Isso fez com que eles se sentiam excluídos e encontrasse um lugar de pertencimento ali naquele movimento. Chave 2, foco na simplicidade do evangelho. O movimento pregava uma palavra muito simples, clara e acessível. Não havia complexidade teológica, formalidade religiosa, que isso afastava os jovens daquela época. Em vez disso, o foco estava numa relação pessoal com Jesus, arrependimento e transformação de vida por meio do poder do Espírito Santo. Chave 3, a autenticidade. As pessoas que estavam envolvidas no Jesus Movement eram genuínas em sua fé e relacionamento. Não havia espaço ali para hipocrisias ou aparências religiosas. Isso foi especialmente atraente para aquela geração que estava cansada de falsidade e superficialidade. A gente precisa entender a geração do momento. Liderança acessível e simples. Um dos líderes, que era o Chuck Smith, o Lonnie Frisbee e outros, não apresentavam como autoridades distantes, mas como pessoas acessíveis, simples, fáceis de conectar às realidades que estavam ministrando. Eles entendiam as realidades. Eles se identificavam com a dor e as lutas das pessoas, dos hippies, e ofereciam um apoio prático e espiritual para eles. E número 5, a música foi uma das grandes chaves. Foram feitas novas canções de adoração, louvor, com estilo contemporâneo para a época, que ressoava na juventude da época, que se conectava profundamente com os jovens. Grande resumo desse episódio. Número 1, nós aprendemos 5 pontos com os apóstolos
Número 2, nós aprendemos que há subgrupos na igreja, eles precisam de atenção, cada um. Número 3, que existem 4 coisas que podem acontecer quando nós não atendemos necessidades das pessoas. E número 4, nós vimos chaves do movimento Jesus Revolution que nós podemos aplicar na sua igreja e no seu ministério. Deus abençoe e até o próximo vídeo.